tem uma pergunta bem interessante aqui. Vamos ver se de repente a Renata consegue nos ajudar, mas todo mundo, né? A Carmen Carlê pergunta assim: eu gostaria de saber se estão acontecendo experiências de união de pequenos empresários, como cluster, né? Como aproximação do mesmo segmento, por exemplo, ou não. Isso vocês conseguem ver? Então, é interessante porque essa pergunta é muito interessante, porque aqui a Itália, ela já passou por várias crises, não digo econômicas, mas crises de não só pandemia, mas cidades que se destruíram, catástrofes, enfim. Então, é um povo que sabe se reinventar, é um povo que sabe renascer e recriar e se reconstruir. E eles têm um negócio aqui que é muito legal, que são os distritos. Eles criam o que a gente chama de distritos aqui, que não tem nada a ver com a geografia, mas às vezes tem, né? Que são o ecossistema que precisa para aquela indústria, por exemplo, funcionar e todas aquelas coisas acontecerem. Então, eles se unem, né? E criam. Então, por exemplo, o comércio. Né? Tem uma zona que está meio parada na cidade. Vamos criar um distrito do design em Milão, o distrito dos artesãos, né? Então eles criam essas uniões e fazem eventos e tudo mais para fazer isso. Então agora, por exemplo, está tendo eu moro nos Alpes italianos, né? E está tendo um festival do distrito do vinho, né? Um festival de rua, porque tem aqui a região do vinho. Então, essa coisa dos... Então, é muito interessante isso, porque, na verdade, é uma resposta deles de muito tempo para várias crises. Assim como várias outras coisas que acontecem aqui na Itália, elas não são novas, elas são coisas que eles fazem porque eles fazem. Eles fizeram depois da guerra, eles fizeram depois da peste lá da espanhola, eles fizeram... É deles, né? Então, já vivenciaram isso em outras experiências. Eu acho muito legal a gente, porque eu me incluo brasileiros, a gente aprender com isso, porque esses caras sabem muito como se reinventar. E estão sempre lá em cima, olhando para dentro, olhando para eles mesmos, retornando, né, para dentro das próprias empresas, descobrindo quem eles são, qual que é o território que eles pertencem. Eu queria pedir uma coisa antes da Bruna, se a Bruna vai falar sobre isso. O pessoal que está na audiência aí, coloquem, por favor, ali a cidade de onde estão assistindo, participando conosco, para a gente ter uma ideia. Eu sei que tem gente de fora do Brasil também aí, porque é evidente, né? As três convidadas aí devem trazer uma legião de conhecidos aí. Então, coloquem ali as cidades, por favor. E, Bruna, mas como é que funciona isso aí na Alemanha? Aqui, assim, eu até dei uma pesquisada, pelo menos na minha cidade não tem nada. Tem a Associação dos Lojistas, mas aí é para toda a Alemanha, né? Não tem muito regional. Talvez Berlim tenha alguma coisa, porque Berlim é um pouquinho diferente das outras regiões aqui da Alemanha. Mas aqui, pelo menos na minha cidade, não vejo muita coisa assim. O que aconteceu foram grandes empresas, que daí são empresas multinacionais, que daí fizeram algumas parcerias, né? E conversaram e tudo mais, que a gente ficou sabendo. Mas, assim, na cidade não tem tanto, assim, que nem na Itália, por exemplo. Não vimos. Tá. E em Portugal, André, isso também acontece, não? Acontece semelhante, mas, assim, não acontece como iniciativa do governo. Uma coisa que a gente tem visto muito aqui, e eu, inclusive, sou a mentora de um grupo de empreendedores, que a gente chama Empreendedores Vencedores, que nós temos, durante esse tempo todo, conseguido incentivar muito a economia solidária, ou seja, a gente está tentando fazer a economia girar dentro do nosso próprio grupo, né? Então, um consumindo do outro, tentando fazer network para sair um pouquinho só do grupo, mas um oferecendo o serviço de outro do grupo, como forma de fortalecer a nossa economia. E o que tem muito, muito mesmo por aqui é a questão de consuma produtos locais, consuma produtos portugueses. Né? Mas nada assim que dissesse, é um agrupamento de empresas ou alguma coisa do gênero, não. É sim um incentivo entre pequenos que se juntam e o do governo mais institucional consumo que é de Portugal. Aqui também é assim, desculpa, aqui também é assim, e até anotei aqui, tem compra local, né, consome os produtos locais, além de ser compra online, né, porque o retail, o varejo está ficando mais só como a experiência mesmo, né, e a compra mesmo realiza online.
Essas são as previsões do futuro, assim, que eles estão dizendo, né? Condividir é bom, né? Condivide as coisas e seja um ser social, né? A segurança para a tua comunidade, pensa nisso quando tu não vai usar a tua máscara. Claro que tu vai usar a tua máscara, aqui todo mundo usa, né? Então, pensa na segurança da comunidade em si e não em ti, né? E a conveniência e a economia, porque todas essas ações que tu vai fazer, no fim das contas, elas vão gerar, vão fazer a tua economia girar, né? E a tua cidade vai voltar, né? Legal, então, bacana. Olha só, o pessoal respondeu aqui, a gente já vai finalizando, para não tomar muito mais o tempo de todo mundo. Ô, Marcelo, até, não sei se eu tenho só mais as fotos finais aqui, só para o pessoal, às vezes, que tem curiosidade de saber, umas pessoas perguntaram como é que tá agora, né? E eu tenho uma foto da cidade aqui, se o pessoal quiser ver, não sei se dá para compartilhar. Podemos passar, sim. Ó, é só esse slide aqui, na verdade, que o pessoal normalmente tem curiosidade de saber. Essa semana aqui tem um parque, eles fizeram um parque, porque é férias aqui das crianças, teve um parque aqui com montanha-russa, rodas gigantes e tudo mais. As pessoas ficam sem máscara na rua, mas quando vão entrar no brinquedo, elas têm que usar a máscara. Sim. Isso aqui é no centro da cidade, então bastante gente circulando na cidade, não tem essa questão do distanciamento social na cidade mais, dentro das lojas tem, mas é bem menor, eles não ficam... No início, quando a gente estava em lockdown, tinha gente que falava, fica mais longe, né, tem aquela coisa, mas agora eles não estão tão mais em cima aqui, sabe? Então, as pessoas bastante na rua, os bares, os restaurantes estão com muita mesa na rua, então lota sempre as mesas, tem ainda o distanciamento entre as mesas, mas eu acho que já está diminuindo, assim, um pouco essa questão do distanciamento, né? Mas essas aqui são as fotos dessa semana. Legal, bacana. Aqui sempre teve a cultura do piquenique e agora tem mais ainda, né? As pessoas, em vez de ir aos restaurantes, tem muito no final de semana colocar a sua toalhinha num parque, cada um com a distância social e fazer. Isso tem sido bastante bacana. Olha só, tem uma pergunta legal aqui que é do Murilo Couto. André, será que é o Murilo Couto? Acho que sim. Ele não tem fotografia, né? Mas ele pergunta aqui, ó, se essa cooperação, né, entre os pequenos empresários, né, se ela vai no nível de grupos de negócio para melhorar o ganho de escala, ou se é mais assim para não está muito preocupado em comprar em grande quantidade para comprar bem, mas é de fato para fazer acontecer ali. Qual é o... Não. A gente também tem trabalhado na questão do nível de escala, principalmente na busca de fornecedores. Né? Então, assim, eu tenho organizado mini grupos dentro desse grupo de empreendedores vencedores. Então, assim, quem é do ramo de alimentação, quem é do ramo de turismo, quem é do ramo de beleza. E a gente tem buscado, por exemplo, nós temos grandes problemas com embalagem, nós temos aqui gente que trabalha com produto vegano, com sem glúten, não sei o quê, e aí todas as embalagens que a gente acha tem plástico no meio, não tem a ver com a proposta do alimento. Então, a gente tem conseguido se unir para fazer compras, não chega a ser uma cooperativa nem nada, porque a gente não instituiu nada legalmente, mas as pessoas se juntam e dizem, olha, se fizermos esse pedido maior, vai dar tanto, eles se cotizam e compram, tá? Então, a gente também está tentando buscar escala. E uma coisa que nós estamos fazendo também agora é criar um mecanismo de venda em que a gente consiga, pela internet, pelo Instagram, juntar os produtos e montar cestas dessas pessoas, desses grupos, para entregar. Então, vai ter dias específicos de entrega em que a gente faz rodadas de vendas. Então, legal. Não está em grandes escalas, assim, mas tem caminhado para aumentar.